Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Estrada. Olá, querido, seja muito bem-vindo ao canal do Coração de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar a respeito de um assunto extremamente importante que tem se infiltrado no meio cristão: a adivinhação e a necromancia. Queridos, é isso mesmo. E às vezes você pode pensar assim: meu Deus, mas existe isso no meio cristão? Existe, queridos. Quer sorrateiramente, involuntariamente ou voluntariamente. Algumas pessoas falam assim para mim: pastor, mas eu vi tantas pessoas evangélicas indo atrás de videntes, pessoas que leem mãos, pessoas que consultam espíritos, adivinhos, adivinhações. Bom, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que uma pessoa dessa, ou ela está perdida, sem rumo, sem direção, está fora da direção de Cristo, ou ela nunca teve um encontro genuíno com Cristo, ou não conhece as Escrituras e o Evangelho. Não se pode misturar a fé cristã, não se pode professar a fé em Cristo e dizer que crê em Deus e participar desse tipo de ritual, desse tipo de seita, desse tipo de coisa, tá? Assim como também eu tenho visto ultimamente pessoas nas redes sociais bombardeando aí, querendo colocar os seus ideais, as suas ideologias e colocando Cristo como um apoio, como se Cristo fosse obrigado a abraçar as suas ideias e se enquadrar na sua ideologia. Esses dias atrás eu estava em um embate teológico em uma página do Facebook, onde uma participante daquela página queria dizendo que Cristo, ele amou todas as pessoas e que ele não fazia acepção de pessoas e que ele aceitava os transgêneros da maneira que eles eram e que eles seriam salvos e aí, utilizando alguns argumentos. Normalmente essas pessoas fazem isso, né? Eles utilizam uma exceção como regra. Mas existem crentes que praticam isso, que fazem aquilo, tá, mas e esses que fazem? Por exemplo, ela disse, o argumento dela era: mas eu conheço muitos crentes que batem na mulher, muitos crentes que maltratam as pessoas, muitos crentes que roubam, que fazem isso, que aquilo. Quer dizer, crente não, né? Crente até o diabo como a gente costuma dizer. O cristão não faz esse tipo de coisa. O cristão não pratica esse tipo de coisa. E se pratica, não se pode utilizar a exceção como regra, queridos. Então, é muito fácil pegar um exemplo ruim e colocar como se fosse uma regra e generalizar isso. O fato é que os princípios de Cristo não mudam. Os princípios das Escrituras não mudam. Os princípios da Bíblia não mudam, tá certo? E na questão da necromancia, é a mesma coisa. A gente não se pode consultar mortos. Lá em 1 Tessalonicenses 4 vai dizer que nós, os que estamos aqui, de maneira alguma precederemos os que dormem. Então, queridos, não se pode pedir nada para João, não se pode pedir nada para Paulo, não se pode pedir nada para Pedro, não se pode pedir nada para Maria, não se pode pedir nada para absolutamente nenhum desses homens e mulheres de Deus, que sim, foram muito bons quando estiveram aqui na terra, mas não se pode pedir nada para eles. Não se pode pedir uma intercessão, uma intervenção dessas pessoas que morreram, estão mortas. Levítico capítulo de número 20, versículo 6, diz o seguinte: eu voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Meu Deus, olha só. Aqui a gente está falando de Antigo Testamento, quando Deus ele falava das abominações de consultar adivinhos que já existiam naquele tempo. Queridos, portanto, cartomancia, astrologia. Crente não tem signo, irmãos. Cristão não tem signo. Cristão não consulta signo. Cristão não tem pé de coelho para dar sorte. Não tem ferradura para dar sorte. Cristão não tem esse tipo de coisa. Isso é coisa de culturas pagãs. São costumes pagãos que vêm lá da bruxaria, da magia, da feitiçaria. E a feitiçaria é abominável aos olhos do Senhor, queridos. Portanto, cristão não tem horóscopo, gente. Não adianta você ficar lá, o horóscopo, simpatia, benzimento, esses tipos de coisas não cabem no bojo doutrinário cristão segundo as Escrituras. Isso é abominável aos olhos de Deus. Não tem anjo da guarda, isso não existe, irmãos. Isso está fora do contexto cristão. Olha só, 1 Timóteo 4,7.
Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. Essas fábulas, esses rituais não tem nada a ver com a fé cristã. Então nós devemos exercitar o que? A piedade. Que piedade é essa? Falar de Cristo, levar o evangelho, levar o amor de Cristo. Esta é a maior missão do cristão. Gálatas 5:19 ao 21 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Obras da carne são elas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. E aqui se enquadra tudo isso, tá? Idolatria e feitiçaria se enquadra culto a mortos, cartomancia, necromancia, astrologia, tudo isso tá aqui enquadrado, tá? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, o evangelho, ele tem os dois extremos. As pessoas querem pegar só a coisinha boa, só o filézinho mignon, porque Jesus amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que quem crê em Cristo não pratica essas obras aqui, Quem crê em Cristo produz frutos. Mais pra frente, em Gálatas 5:23, a gente vai ver a respeito dos frutos do Espírito. Quem crê em Cristo manifesta os frutos. Quem diz que crê, mas continua na idolatria, não está manifestando aquilo que Cristo realmente ordenou, não está produzindo frutos, portanto será condenado. É a Bíblia que diz, não é o pastor Jefferson que está julgando, não são os irmãos, os pastores que estão julgando, não, é a Bíblia que está falando. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quando escreve a carta aos Gálatas, e Jesus também, se nós voltarmos um pouquinho ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, vai falar mais sobre inferno do que céu. Por quê? Porque ele advertia que nós precisamos obedecer a palavra, estar dentro do projeto de Deus, estar no centro da sua vontade. Então, quem pratica a idolatria, a feitiçaria, quem tem ódio no coração, irmãos, quem odeia o seu irmão, não herda o reino de Deus. Quem traz discórdia, ciumeira, ciúme possessivo, irmãos, isso daí é terrível, é abominável aos olhos de Deus. E se eu falo em uma dessas coisas aqui, não estou produzindo aquilo para qual Deus me chamou. Então nós precisamos nos apartar desse tipo de obras, as obras da carne, a ciumeira, a ira, o egoísmo, as dissensões, facções, inveja, queridos, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, quer dizer, além disso tudo, Paulo ainda fala, tem coisas semelhantes a tudo isso. E aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Em 1 Crônicas 10:13, nós vamos ver o exemplo do rei Saul, que morreu por ser infiel ao Senhor, queridos. Saul, olha lá, 1 Crônicas 10:13, Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Então tá tudo aqui, queridos. Olha só, mas aí você pode dizer assim, pastor, isso tudo é Antigo Testamento, nós vivemos a nova aliança. Pois bem, em Atos capítulo 8, do versículo 9 em seguinte, tinha um homem chamado Simão, que vinha praticando feitiçaria e adivinhação há algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava atenção, porque infelizmente as pessoas se atraem por esse tipo de coisa, se atraem por adivinhações, por alguém que vai saber o meu futuro. Quem sabe o nosso futuro é Deus, queridos. Nada além disso, ninguém pode prever o futuro, tá certo? E aí, olha só, o que aconteceu? Quando ele viu os apóstolos operando sinais em nome de Jesus, curando para que o nome de Jesus fosse glorificado, ele ficou espantado e quis até comprar os discípulos, os apóstolos, para que eles pudessem lhe ensinar como ter aquele poder. E eles então o repreenderam aquele homem, dizendo que para ele guardar o seu dinheiro, que aquilo ali não tinha preço. Olha só, queridos, não tem preço, a presença de Deus não tem preço. E agora eu quero falar algo muito importante também aqui. Pastor, que legal, o senhor falou de adivinhação, o senhor falou de necromancia, o senhor falou de cartomancia, que bacana. Então, eu não faço esse tipo de coisa, eu não faço isso, queridos.
tem uma coisa que está acontecendo no meio cristão e que eu quero trazer aqui uma advertência. O que é essas pessoas que correm atrás de profecia? Meus irmãos, o que é isso? Os profetas, Deus ainda fala através dos seus servos? Fala, mas hoje nós não vivemos na antiga aliança, onde Deus falava com os seus profetas e os profetas tinham que mandar a mensagem para o povo não tinha acesso a Deus. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Tudo o que nós precisamos é falar com Ele, é dobrar os nossos joelhos. É errado, pastor, então, eu crer que Deus ainda fala através das profecias? É lógico que não. Deus continua falando através de profecia, sim, mas sabe o que é errado? Errado é as pessoas não terem vida com Deus, não terem relacionamento com Deus, e tudo que forem fazer tem que pedir para um profeta orar, para esse profeta revelar e dar direção. Eu vou lá naquele profeta, porque daí eu vou orar e Deus vai falar comigo através da boca dele, e daí eu vou ver o que eu tenho que fazer. Isso, queridos, nada mais é do que o reflexo de uma pessoa que não tem vida com Deus, que está sem vida com Deus, que não tem intimidade com o Senhor. É claro que é muito válido pedir para um sacerdote, para um pastor, para um homem de Deus orar junto contigo e orar pela tua vida, mas a direção, ela deve ser dada pelo Espírito Santo diretamente a você. Ter um relacionamento com Deus implica em buscar a sua vontade, em buscar ouvir a sua voz, em buscar a sua palavra. E se Deus ele quer falar conosco, não há necessidade da gente correr atrás. Sabe o que acontece, queridos? Hoje eu vejo pessoas completamente perdidas. Por quê? Porque querem consultar oráculos, e esses mercenários da fé aí, que se aproveitam desse tipo de coisa, escravizam as pessoas. Ou seja, tudo que for fazer, cada passo que for dar, tem que comunicar esse, comunicar aquele. O profeta falou. Não, o profeta não falou. Não, eu vou lá para ver o que o pastor fala, o que o profeta fala. Queridos, tenha relacionamento com Deus. Apostasia, idolatria, ficar refém de tudo isso é errado, é algo que desagrada ao coração de Deus. Nós precisamos ter mais relacionamento com Ele, sermos conduzidos por Ele, guiados por Ele. Nós estamos vendo uma geração que não lê Bíblia, que não lê a palavra de Deus, que não busca a direção de Deus, mas busca a direção de homens, e está sendo massacrada por isso. Eu diariamente convivo com pessoas que estão estraçalhadas porque foram atrás de direções humanas, e aí o homem falou para fazer isso, para fazer aquilo, foram lá achando que era Deus falando e quebraram a cara. Quando Deus quer falar conosco, quando Deus ele quer nos conduzir, dirigir para que nós possamos tomar decisões, ele vai falar diretamente com a gente, ele vai tocar no nosso coração, ele vai nos incomodar, mas para isso precisamos ter relacionamento com Deus, que isso venha ficar cravado no teu coração. Hoje, queridos, nós estamos vendo videntes no meio cristão. Nunca se viu tanto profeta, nem João na ilha de Pátimos teve tanta revelação como o povo de hoje em dia. E é um negócio que faz aquele estardalhaço e rodopia e roda e vem pra cá e entrega isso, entrega. Irmãos, isso não é bíblico. Mostra dentro das escrituras, em Atos dos Apóstolos, um discípulo fazendo isso, um dos discípulos, mostra Jesus fazendo isso. Isso não existe, queridos, isso não está respaldado na Bíblia. Nós temos que estar firmados nas escrituras sagradas. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. No próximo vídeo, como há pedidos aí, eu quero trazer algumas coisas a respeito do dom de línguas, tá? O dom de línguas lá de Atos dos Apóstolos e o dom de línguas lá da igreja de Corinto falado por Paulo, tá? São distintos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente vai falar a respeito disso. Se inscreva no canal, guarde esta palavra no coração e tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Palavra do coração de Deus para o seu coração, com o pastor Jefferson Sprada.